Bom, então, para dar início agora à nossa sessão, eu queria passar a palavra para o professor Roberto Calil, que é presidente do Conselho Diretor do INCOR, para ele fazer também dar as boas-vindas. Não pode beijar, Calil. É contra... Isso. Eu fiquei enrolando até você chegar. Isso, senão não começa. Bom dia para vocês. Eu parabenizo o professor Carlos Carvalho pela iniciativa, né? E como presidente do Conselho, eu agradeço a presença de todos. Esse é um debate muito importante, desde a prevenção até algumas das consequências desse vírus, né? E também para desmistificar um pouco esse pânico criado, né? Porque, óbvio, tem que tomar cuidado, mas com cautela, né? Então, nós vamos falar, vocês viram a programação bastante extensa, bastante importante, e eu vou falar um pouquinho sobre miocardiopatia do vírus na sequência, mas o intuito da minha fala aqui é mais dar boas-vindas a vocês, em nome do Conselho, e agradecer a presença do professor Esper, da professora Luísa, de todos os outros, do meu querido e mentor Davi Wippe. Tá uma honra tê-los aqui. Muito obrigado. Bom dia para você também, Fábio, com essa cara feia para mim. Então, primeiramente, então, eu convido o professor Esper Callas para fazer uma apresentação da situação global do vírus. Obrigado, Carlos. Só achar... está aí. Muito bem, então eu estou realizando um sonho hoje, que é dar uma aula de infectologia para cardiologistas, cirurgiões e demais colegas, aqui no INCOR, né? Então, Davi e eu estamos passando pelo momento, mais um dos momentos da nossa especialidade, e que eu garanto para vocês que é uma especialidade que não tem monotonia, né, Davi? Eu vou falar um pouco sobre coronavírus, o vírus em si, e em seguida a doença que foi definida agora recentemente pela Organização Mundial da Saúde. Trata-se de um vírus que não é novo, nós conhecemos esse grupo de vírus há muito tempo, e ele causa doenças banais na nossa comunidade, provavelmente estudos filogenéticos que apontam isso tão antigo quanto o século XI, baseado nessas projeções. Nós temos aqui a família dos coronaviridae. Os coronavírus, eu quero chamar a atenção para vocês de dois gêneros, o alfa-coronavírus e o beta-coronavírus. Eu pintei aqui de vermelho 2 deles em alfa e 2 deles em beta. 229E, NL63, HK11, OC43. Esses 4 circulam entre nós todas as estações. E muitas das nossas crianças já ficaram com o nariz escorrendo porque foram infectadas com esses 4 vírus. Então, ter coronavírus não é uma coisa rara. Geralmente uma doença banal que vai embora, com exceção do HK1, que em alguns casos pode causar traqueobronquite e levar a quadros mais exuberantes, mas os demais são brandos. Mas dentro desses beta-coronavírus, tem 3 vírus novos. Esses 3 vírus novos foram identificados em surtos recentes. O primeiro deles foi o SARS-CoV-1, que causou o SARS em 2002, 2003, no sul da Ásia. O segundo é o MERS coronavírus, que ME quer dizer Middle Eastern, que é o coronavírus do Oriente Médio. Esse coronavírus causou um surto que começou em 2012 e foi parar em 2015. E, finalmente, o SARS-CoV-2, que é o coronavírus que está causando esse surto atual, e essa nomenclatura foi aplicada há poucas semanas atrás pelo órgão de taxonomia de viroses. Aqui é só para mostrar para vocês aqueles 4 coronavírus circulando na América do Norte nas diferentes estações. Então, vocês vejam aqui onde estão as estações de frio, tá vendo? Tem um aumento e diminuição. Vários vírus respiratórios circulam. Aqui existe uma discussão muito grande da biologia dos vírus respiratórios, porque eles causam infecções com extrema frequência, extrema frequência. Provavelmente só de rinovírus nós estamos falando de cada um de nós entrar em contato de 20 a 25 diferentes rinovírus por ano. Então a gente é infectado por rinovírus pelo menos uma vez por semana.
Foi feito um estudo em pessoas saindo do metrô de Nova York que não tem sintomas nenhum e se percebeu que 6,1% no verão estão eliminando algum tipo de vírus respiratório. Então, a circulação de vírus respiratório é uma coisa muito mais frequente do que a gente tem noção. E aqui embaixo, vocês estão vendo umas bolinhas fazendo uma curva, que são os 4 coronavírus habituais. Eles que chegam a corresponder a 30% de todos os coronavírus que circulam num determinado momento no pico da estação. Então, ter coronavírus não é uma surpresa. Aqui eu já vou abrir para uma pergunta. Ninguém sabe o que significaria a presença de anticorpos contra esses 4 coronavírus, especialmente os 2 beta, no impacto que isso teria no curso da Covid-19. Isso é uma coisa que está completamente em aberto, a gente não faz ideia do que isso possa representar. E aqui está a nossa estrela do momento, que é o coronavírus 2019. Desculpa, o SARS coronavírus 2, que causa essa epidemia de 2019. A gente sabe que existe um similar dele em morcego, com identidade de 96,2%, que foi identificado exatamente na região de Wuhan. Aqui vale um comentário que, nesta região de Wuhan, há um centro de virologia extremamente avançado, que foi criado pela China em resposta à epidemia que eles tiveram de SARS em 2002. Então começa a aparecer teoria de conspiração, que foi de lá que veio, que eles modificaram, Bill Gates, etc. Mas se você olhar a sequência do vírus, a gente consegue perceber com muita clareza que não é um recombinante de laboratório. É muito fácil de ver isso. Já tem mais de 200 sequências disponíveis em isolados de diversas regiões do mundo e não tem nenhuma assinatura que mostre que ele sofreu modificações em laboratório que permitisse ele ser uma arma biológica, ou um erro de laboratório, um escape. O que aconteceu foi que provavelmente veio do morcego, passou por algum mamífero mais próximo filogeneticamente do ser humano, para ele se adaptar e encontrar os receptores certos e causar essa epidemia. Isso aqui aconteceu antes? Sim. Em 2002, no SARS coronavírus, o intermediário foi uma civeta, que é um pequeno roedor que existe na região do sul da China, que fez esse pulo. E no MERS, o intermediário é o camelo, desculpa, o dromedário. Inclusive, se você vai nessa região lá do Oriente Médio, ainda há transmissão eventual de dromedário para pessoas. Então, ainda tem pipocando aqui e ali um caso ou outro de MERS. E aqui nós temos o coronavírus 2. A gente não sabe ainda qual foi a espécie que fez esse salto, mas a gente vai ficar sabendo disso em breve. Então vamos falar de morcegos, né, já que se transformou uma vedete do momento. Morcegos um em cada 5 espécies de mamíferos que se conhece no planeta. Então eles são muito mais comuns. E ele tem uma característica, eu não vou passar em tudo, mas ele é capaz de carregar uma quantidade enorme de vírus. Então ele tem essa habilidade, provavelmente por um sistema inato muito eficaz. Esse sistema inato é tão de interesse que muita gente que mexe com oncologia está estudando morcego agora para saber por que eles não desenvolvem câncer. Aí você vai falar assim, mas por que eu estou preocupado em câncer morcego? Porque morcego pode viver até 43 anos. Por que eu estou falando de morcego, né? Vamos para frente. Então aqui é a origem da epidemia. Essa região de Wuhan foi onde começou entroncamento de várias linhas férreas. E provavelmente aquele mercado de Wuhan, onde vendem frutos do mar, não foi o local onde teve a transmissão, mas sim o local onde o vírus chegou através de alguém e se disseminou numa população maior, porque existe uma densidade grande de pessoas. Por que é isso? Porque quando você faz os estudos de filogenia com tempo genético, a gente percebe que provavelmente essa transmissão aconteceu entre outubro e começo de dezembro, antes mesmo do mercado ter sido aberto naquelas condições. Aqui a sequência de eventos, após a identificação no fim de dezembro, foi uma cascata de coisas que estão levando a uma rápida escalada dessa epidemia. Eu não vou entrar em detalhes disso aqui, vou pontuar durante a aula. A primeira pontuação é a Organização Mundial da Saúde decretando como uma emergência mundial e recomendando a todos os países a terem atenção com esse vírus e a epidemia que está vindo. Esse é o gráfico de agora cedo que eu peguei. Existe esses dashboards aqui que o pessoal da Johns Hopkins fez,
que pega os dados dos diferentes países e da OMS, vai atualizando e vocês podem acompanhar. Está aqui o link. Depois eu dou a aula para vocês, se vocês quiserem, pode levar, usar do jeito que vocês quiserem, dar a aula com esses slides aonde vocês quiserem. Mas aqui você vai ter que atualizar, se for dar alguma aula, todos os dias. Então observe aqui o seguinte, a gente está vendo que o foco da epidemia está aqui na China. Tem 2 locais onde começou a ter transmissão em maior escala, que foi na Coreia, no Irã e agora na Itália. E a partir da Itália espalhou para a Europa. Então agora a Europa já está tendo. Nos Estados Unidos, transmissão também em maior escala. Então se a gente pudesse dizer e o que está acontecendo em termos de cronologia, começou aqui, China, depois veio Coreia, Irã, depois veio Itália, em resto da Europa, depois Estados Unidos. Então a gente provavelmente posso estar totalmente errado, mas aproximadamente uma semana atrás dos Estados Unidos, 1, 2. Da Itália a gente está provavelmente 1 mês atrás. E da China a gente está 3 meses atrás. Então por que eu estou falando isso? Porque se você olhar nesse gráfico aqui no canto direito, acho que eu tenho ele aqui. Aqui. Nesse canto aqui, esse aqui foi atualizado 3 de março, já mudou. Mas observem aqui a evolução de acúmulo de casos na China. Então ele vai subindo, 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 chega em um determinado ponto, atinge um certo platô. E aqui embaixo é no resto do mundo. Ele vem baixo, chega aqui para frente e começa a disparar. Então o que está acontecendo agora é que o número de casos que estão sendo documentados na China reduziu muito já. Praticamente na região de Wuhan, por exemplo, não tem mais caso novo notificado. Há toda uma discussão do que o que isso representa em termos de sistemas de notificação, etc. Mas o que a gente está vendo que aconteceu na China está acontecendo agora em Milão, que também está começando a haver uma estabilização, e no resto da Europa, vários países ainda estão na curva em ascensão muito rápido de casos. Isso aqui é um gráfico que eu vou pontuar algumas coisas para vocês, que é o acúmulo de casos ao longo dos dias depois do início do primeiro. E aqui é a comparação com gripe e coronavírus. Então, no começo, observa o seguinte, que teve uma explosão de casos na China. Por que foi tão rápido assim? O vírus é mais transmissível ou não? A gente não tem essa resposta definitiva, mas aparentemente ele tem um R-DOT, que é aquele índice de transmissibilidade de cada patógeno, que parece ser um pouco maior do que a gripe comum, inclusive a gripe suína. Porque depois de passada o surto chinês, ele começa a ter uma tendência de paralelismo de aumento de casos progressivo com o que a gente viu na epidemia de 2009 da gripe suína. Vocês vejam que nem se compara com o SARS e nem se compara com o MERS, que está aqui embaixo. Ó. Cadê o MERS? Está aqui. Ele nem aparece porque o número de casos foi muito pequeno. A segunda coisa, que o número de mortos foi muito mais rápido. Por que isso? Será que lá na China tem muita densidade e condições mais difíceis de atendimento a uma população tão vasta? E por isso acumulou o número de mortos mais rápido? Ou porque, de fato, o vírus tem associação com uma taxa maior de mortalidade e letalidade? A gente ainda não tem essa resposta definitiva, embora há algumas evidências que apontam que, de fato, ele é mais agressivo do que o vírus da gripe. E aqui, observem aqui o número de mortos de SARS e de MERS. Agora, o que eu quero chamar a atenção é para esse último gráfico, que traz a taxa de letalidade. Então, observem aqui. Nós estamos agora, 7 de março, isso vem atualizando, com 4,5%. Isso é muito mais alto do gripe suína. Então, estamos falando de 10 vezes mais. Por que isso? Porque a gente ainda não conhece direito o denominador. A gente não sabe o número de pessoas que se infectou por esse vírus, porque não tem ensaio soroepidemiológico ainda para responder essa questão. Será que o número de pessoas infectadas na China é muito grande? Muito maior do que eles conseguiram detectar nos indivíduos sintomáticos? A gente não tem essa resposta. Mas entre os sintomáticos, a gente sabe que a mortalidade é mais alta comparada com a gripe. Essa mortalidade varia de país para país. Mas quando você compara com o que aconteceu com o SARS de 2002, era 10%. E com o MERS de 2012, era 35%.
Quer dizer, esse vírus ele é mais brando, será a mortalidade menor? É menor, comparado com os outros coronavírus. Mas aparentemente tem um comportamento maior comparado, por exemplo, com os vírus da gripe habituais. Isso aqui são os sintomas da doença e é uma das dificuldades que a gente tem. Observe aqui que os sintomas são febre, tosse e fadiga. Como é que você consegue diferenciar, baseado numa apresentação clínica mais branda, de outras doenças respiratórias gerais? É quase impossível. O problema também é que, na medida que foram acumulando, isso aqui é da primeira publicação que saiu no Lancet, com a primeira série de casos. Mas começaram a aparecer séries maiores, começaram a apontar que a febre não é tão frequente assim quando você testa mais. Então tem séries agora apontando que febre é presente somente em 40% das pessoas. Então como é que você vai fazer a distinção de coronavírus antes de uma grande epidemia de outras doenças respiratórias? E para complicar essa história, nós estamos passando aqui em São Paulo por um surto de influenza A e B durante o verão, que é incomum. A gente já viu isso acontecer em 2013, vimos acontecer em 2016 e estamos em 2020 com o mesmo comportamento, cerca de 6 vezes mais, a 7 vezes mais casos de gripe nessa época. Acho que todo mundo aqui que atende pacientes deve ter visto durante essas últimas semanas alguém que chegou com febre, nariz escorrendo, fez o teste para influenza e deu positivo. Uma série de outros sintomas de doenças, quadros mais exuberantes, mas outra vez aqui muita inespecificidade, e a doença grave se caracteriza por vários aspectos, linfopenias, mas o principal é a insuficiência respiratória. Então aqui a gente tem ouvido relatos de 2 tipos de comportamento. Um tipo de paciente, dos casos mais graves eu estou falando, um tipo de paciente, ele chega, tosse, febre, mal-estar, 2, 3 dias depois ele está com muita dispneia e pode entrar em insuficiência respiratória. Parece muito aqueles casos de gripe extremamente agressivos que a gente costuma ver com H1N1, por exemplo. Que a pessoa chega e entra em insuficiência respiratória muito rápido, né, Rogério? A gente vê isso, vez por outra, casos de pessoas que chegam em um quadro que você desenvolve uma SARA muito exuberante já nos primeiros 2 dias. E um outro tipo de paciente mais grave, aquele que começa, tem uma pneumonite, precisa de ser internado, e aí você vê que progressivamente ele vai piorando, e aí é uma doença mais insidiosa que se caracteriza com um acúmulo de falência de múltiplos órgãos. E aí eu vou mostrar para vocês qual é o problema disso daí. O problema é que quando você olha a distribuição de mortalidade associada com o coronavírus, com o Covid-19, a gente percebe que há um acúmulo nas pessoas de maior idade. Então essa aqui é a mortalidade, esse gráfico é muito famoso, porque ele foi de 44 mil casos da China. Então você pega aqui, olha, a mortalidade até 30 anos é praticamente negligenciável se a gente comparar com a mortalidade nas outras faixas etárias. Então alguns poucos casos dessa síndrome de pneumonite aguda, grave, imediata, ainda acontece aqui e ali. Lembra muito a gripe. Mas acontece que, a hora que você entra na faixa etária de 40 anos, mas principalmente 50, 60, 70 e 80, a mortalidade vai subindo progressivamente, chega a cerca de 15% em pessoas acima de 80 anos. Então aqui vale 2 reflexões. A primeira delas é que essa tendência de aumento de mortalidade também se reflete na ocorrência de casos. Então, acontece muito mais casos nessa faixa etária. Por que não tem caso aqui? Não tem caso? Provavelmente pode não ter caso clínico, mas a infecção acontece. Então, esse denominador de mortalidade que eu estava falando, ele deve ser muito mais diluído por um grande grupo de pessoas de baixa faixa etária que não tem sintoma. E a gente não conhece qual que é o tamanho disso até agora. A outra coisa que a gente não conhece é essa faixa etária, se for infectada, é capaz de transmitir ou não. Nós não temos a resposta ainda. Qual que é a eficiência? Pega uma criança que foi infectada, não tem sintoma algum, ela vai facilmente passar para o vovô e para a vovó? A gente não sabe isso ainda. A outra reflexão é que quando você concentra a análise nesse grupo aqui de cima, de pessoas com mais idade, percebe-se que a presença de comorbidades é um fator muito significativo na determinação do mau prognóstico.
Então, pessoas que têm diabetes fora de controle, doença pulmonar, DPOC, bronquite crônica, etc. E há uma indicação que é muito apropriado para estar aqui hoje falando, que um dos principais grupos que aparentemente tem um prognóstico mais difícil são aqueles com doenças cardiovasculares. Há até uma indicação que possivelmente hipertensão é um fator de mau prognóstico, que a gente ainda precisa consolidar com mais dados, mas isso traz uma atenção especial à clientela aqui do INCOR. E por que isso é tão importante? Porque isso aqui é exemplificado no que aconteceu no surto daquela casa de idosos nos Estados Unidos, próxima de Seattle. Teve a introdução, veio alguém da Coreia, entrou para visitar algum familiar dentro dessa casa, iniciou um surto. Isso foi antes da capacidade posta de detecção nos Estados Unidos, houve muita discussão a respeito disso. Infectou, começou a se infectar os outros idosos, e em uma semana tinham 8 mortos. Então, esses grupos de aglomeração de pessoas de mais idade e mais vulneráveis são pessoas para as quais a gente tem que ter atenção especial. Então, aqui eu já vou aproveitar para fazer o seguinte comentário, que a gente tem que ter atenção com os idosos que nos cercam, tá certo? Então, por exemplo, recomendem, por exemplo, eu liguei para minha mãe hoje, falei assim, mãe, presta atenção, a partir de começar a detectar a transmissão comunitária, fica mais em casa, se alguém for te visitar, estiver nariz correndo, você manda ele embora, entendeu? Não tem cafezinho, não tem quibe cru. Se precisar fazer uma reunião, prefira não ir até a gente ter estabilização dessa história, mas a gente precisa começar a ter cuidado, especialmente para essa população vulnerável. Depois o Davi pode comentar um pouco mais sobre isso. O que está acontecendo? Vou fazer um breve comentário aqui, que é o seguinte, o que nós estamos vendo com o Covid-2 provavelmente é alguma coisa que já aconteceu muito tempo atrás com o OC43, que é aquele outro coronavírus habitual. Se você vê a distribuição de ocorrência de casos distribuído na população, observe o seguinte, o Covid-2 aumenta com a idade. O OC43 é quase um espelho disso. Vocês estão vendo? Então, o que eu acho que vai acontecer com o Covid, com o SARS-Coronavírus 2, é que daqui a um tanto de anos ele vai ser um vírus igual a esse aqui. Ele vai saturar os suscetíveis, desviar a sua ocorrência para crianças que vão nascendo e vão vindo suscetíveis. Os idosos vão estar todos protegidos, meia idade protegido porque pegou já o vírus, e ele vai ser um vírus banal que vai circular entre nós. Então, o que a gente está vendo, possivelmente, é somente a introdução de mais um coronavírus no rol de patógenos respiratórios que a gente tem, que no futuro, por causa dessa distribuição etária, ele virando a ocorrência para mais jovens, ele se transforma em um vírus banal que raramente causa infecção numa pessoa de mais idade. Isso aqui é a evolução clínica, agora a gente está começando a receber os nossos casos aqui em São Paulo, mas esses dois foram tirados desse artigo da Lancet, que mostra quadros de pneumonia bilateral, vocês estão vendo aqui esse infiltrado algodonoso bilateral, aqui tem esse aqui que é mais exuberante, um moço de 40 anos, uma senhora de 53 anos, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que nesse caso os sintomas desenvolveram após 15 dias e nesse após 8 dias, que é o que a gente espera das descrições que estão vindo da região. A pessoa começa com sintomas, o ponto crítico da instalação da pneumonia mais agressiva é dia 7. Dia 7. Então, a pessoa que tem um diagnóstico de Covid, que tem um teste positivo, está há 4 dias de sintoma, merece uma atenção e orientação especial, especialmente a partir do dia 7, para ver se ela não piora. Essa orientação não precisa ser feita presencialmente, entendeu? Por quê? Porque o sistema de saúde, se a gente tiver uma onda, como foi visto em alguns outros países, ele pode não dar conta de receber todos esses casos. Mas dá para plenamente a gente orientar a pessoa para sinais de alerta, que são tosse mais exuberante colorida, ou seja, catarro purulento ou com sangue, pessoas que começam a ter falta de ar em casa, pessoas que começam a ter, eu aprendi tudo isso com o Carlos, pessoas que têm batimento de asa de nariz, ponta dos dedos cianóticas,
alteração de consciência. Então, as pessoas que começam a ter sinais de que estão entrando para a insuficiência, algum indicador de que ela possa estar entrando em insuficiência respiratória, merece ser trazida para o sistema de saúde e receber atenção devida. A transmissão é contato pessoa a pessoa, gotículas respiratórias. E aqui vale um comentário. Quando a gente começou a lidar com isso, a impressão que dava era só gotícula. Então, máscara, 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 máscara. Mas o tempo foi mostrando para a gente, a Organização Mundial da Saúde vem andando nessa direção, que o contato é também muito eficiente. No começo da epidemia na China, eles perceberam que a taxa de ataque em profissionais de saúde foi muito alta. E eles estavam usando máscara. Mas começou a se perceber que, às vezes, o contato com o paciente, a desparamentação inadequada, o contato com superfícies poderia ter transmissão. Então, hoje, a gente vê como muito importante não só o uso da máscara, que pode ser uma máscara cirúrgica comum, mas também os cuidados para não deixar contato transmitir. Há até uma discussão, por exemplo, você vê nos primeiros casos, lá na China, eles usavam aquele negócio todo, né? Então, entrava com as suas um escafandro. Mas o que eles perceberam? Lá na China, sabe como é que eles faziam? Eles colocavam máscara, colocavam fralda. E eles iam trabalhar com aquele negócio em cima e ficavam 8 horas trabalhando com fralda. E eles começaram a perceber que o momento da desparamentação era um dos principais momentos de infecção. Porque era tanta coisa que eles colocavam que tira, se infectava. Então a gente está tendo cuidado, e a Bia pode falar isso depois um pouquinho, da gente ter muita atenção no momento da paramentação e desparamentação para os profissionais de saúde. Porque nós somos um grupo que está mais exposto a esse vírus. Então a gente tem que se cuidar o máximo possível. E por que a gente tem que se cuidar o máximo possível? Voltando para trás em 2009, o HC e o complexo teve 20% de seus funcionários no mês de agosto que precisaram deixar o trabalho porque se infectaram com o vírus. E isso foi um problema que também foi visto na China e foi visto no Irã. Nós temos um colega na doenças infecciosas que está fazendo 1 ano de sabático aqui. Conversando com os colegas dele lá, 41% dos profissionais de saúde do Irã pegaram o vírus. Porque teve a introdução, eles não perceberam, começou a circular nos hospitais e as pessoas se infectaram. Então nós temos que ter o máximo de cuidado em seguir as recomendações que a gente está pondo pelo nosso comitê para não termos essa exposição desnecessária. Então a gente tem que tomar esse cuidado para usar a paramentação adequada. Só mostrar para vocês que tem um aplicativo do Ministério da Saúde, que é o Coronavírus SUS, vale a pena colocar no telefone, tem várias informações gerais sobre a doença e mostra os locais onde estão tendo notificação de casos no mapinha. Então vocês vão ver que isso é atualizado todos os dias e você sabe se está tendo transmissão na sua região. Então o Ministério da Saúde, a gente no Brasil identificou o primeiro caso em 26 de fevereiro, hoje está em quantos casos agora? 35. Hoje vai aumentar, né, Davi? Você fala aí depois das notícias. Né? Aqui uma nota importante que a USP participou do isolamento do vírus e do sequenciamento. Então a Esther Sabino e a Jaqueline, que é do IAL, ela é do IMT. Então, a Esther orienta a tese da Jaqueline. Eles pegaram a primeira amostra e já conseguiram perceber que se tratava de um vírus que era idêntico a um vírus isolado na Lombardia, que tem 3 pares de bases de diferença para um vírus alemão. Então, com essas mutações, você consegue saber mais ou menos o caminho do vírus. E, de fato, tem uma matéria do New York Times ontem que fala desse caso alemão, do moço que chegou, não era chinês, não suspeitaram, ficou circulando para o pronto-socorro, espalhou para um monte de gente e foi o caso índice da explosão da epidemia na Itália. E aqui o segundo caso, que é parente de um vírus inglês. Mas eu quero aproveitar para dizer uma outra coisa aqui. Não há exemplo na história
de um vírus que tem entrado, sofrido mutação, se transformado mais agressivo e piorou a epidemia. Então tem muita especulação que a gente escuta de esse vírus está mutante. O vírus brasileiro é mutado, então ele é mais fraco, ele é mais forte. Isso não existe. Nós estamos falando de 30 mil pares de base e a diferença desse vírus para esse são 3 pares de base. E não necessariamente mutações não sinônimas. Entendeu? Muitas delas são mutações sinônimas, ou seja, o códon não muda. O aminoácido do códon não muda. O que significa que a gente não espera que esse vírus se transforme num vírus mais agressivo no curso da doença. Tem mais de 80 estudos clínicos em andamento, muita coisa sendo testada, muita coisa que já deu errado, mas agora a gente vai começar a escutar os resultados desses projetos nas próximas poucas semanas. Então, você acredita, por exemplo, que o primeiro estudo com lopinavir e ritonavir deve ficar disponível agora já em abril. Também uma medicação chamada remdesivir, que está ganhando bastante destaque, que é um antiviral de amplo espectro, agora essas coisas já existem. E uma série de outras medicações, que se tiver tempo, a gente pode discutir isso um pouco mais. E também há uma corrida enorme para desenvolvimento de vacinas. Todo mundo sob o sol está querendo ter uma vacina, a primeira vacina contra o coronavírus. Várias biotecas estão trabalhando, os primeiros protocolos de pesquisa já estão começando essa semana, e eles se baseiam ou em uso de RNA ou DNA, que são as duas que estão à frente das demais, que é mais fácil da gente fazer, proteínas recombinantes, vetores virais ou vírus atenuados ou inativados. Então, isso está tudo em andamento. Então, essa era a visão geral do coronavírus, e é claro que eu estou à disposição, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, não sei se vai ser agora ou depois. Tá bom. Obrigado. Obrigado, Esper. Então vamos dar sequência. Eu queria convidar o Rodrigo Caruso, que vai falar dos aspectos radiológicos. Então vamos. Obrigado, Rodrigo. Está pronto? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer bastante o convite, uma oportunidade imensa participar dessa discussão com vocês. Minha missão é mostrar os aspectos radiológicos da doença e eu certamente vou aproveitar as palestras todas para aprender bastante aí sobre a Covid-19. Então, para quem quiser se aprofundar um pouco, ver um pouco mais sobre a imagem da Covid-19, eu sugiro o site do RSNA, que é a Sociedade Americana de Radiologia. Vocês podem entrar na página do Radiology, que é uma das principais publicações da área radiológica, e lá eles têm uma coleção grande de publicações, imagens, como vocês podem ver aqui, né? Então, a gente tem aqui uma série de publicações recentes sobre o tema, um podcast aqui atualizando sobre as questões de imagem da Covid-19, feito pelo próprio editor da revista. Tem uma série de imagens disponíveis dos casos todos que foram publicados na revista, e você pode também submeter os seus casos para publicação. As publicações disponíveis até agora, elas são relativamente, em termos de descrição dos achados, são bastante parecidas. Essa é uma delas, uma boa publicação disponível no Radiology. É uma série de 51 pacientes chineses. Ela foi publicada há pouco mais de um mês. E os achados principais descritos na doença e que eles escreveram aqui nessa série de casos, são esses, então: opacidades em vidro fosco, que podem ser puramente em vidro fosco, ou associadas a espessamento septal e um fino reticulado sobreposto. A gente pode ter também opacidades em vidro fosco com pequenos focos de consolidação de permeio,
e francas consolidações alveolares com broncogramas aéreos, especialmente nos pacientes que evoluem de forma mais grave. O que é interessante é que, como já foi comentado, geralmente as alterações são bilaterais, envolvem múltiplos lobos pulmonares, então vejam aqui 4 ou 5 lobos pulmonares, a maioria dos casos. E o que parece mais importante em termos de especificidade dos achados, ainda que não sejam totalmente específicos, é que as alterações têm uma distribuição predominantemente periférica, né? Vejam aqui 86% dos casos, uma tendência de ficarem localizadas nas regiões posteriores do parênquima, 80% dos casos, e um pouco mais frequentes nos lobos inferiores também. Então, basicamente é isso, né? Opacidades puramente em vidro fosco ou associadas a espessamento de septos interlobulares ou a um reticulado mais fino de permeio. Opacidades em vidro fosco associadas a focos de consolidação alveolar ou francas consolidações alveolares nos pacientes com evolução mais grave. E aquilo que eu comentei, que eu gostaria de destacar, né? Uma distribuição geralmente bilateral, envolvendo vários lobos pulmonares, e esse predomínio das alterações periférico, um pouco mais posterior e também basal. Vejam que, se a gente imaginar um plano aqui, unindo as duas linhas axilares médias, as alterações nesse paciente estão bem concentradas aqui nas regiões posteriores dos pulmões. Essas são as características fundamentais na tomografia, né, os achados de imagem, especialmente na tomografia computadorizada. Outros achados, pelo menos até o momento, têm sido bastante raros, tá? Então, nódulos pulmonares, cavidades, linfonodomegalias, derrame pleural e derrame pericárdico são bastante raros em todas as séries publicadas até o momento. Eu vou mostrar para vocês agora uma série de casos que está disponível numa plataforma que foi criada por um colega radiologista. Ele conseguiu contato com um radiologista chinês que compartilhou com ele, então, 10 tomografias de pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19, que são esses casos que eu vou mostrar aqui na sequência para vocês. Então, vejam aqui um paciente do sexo masculino de 47 anos. Essa é uma tomografia que a gente pode considerar característica da doença, obviamente, no cenário clínico e epidemiológico compatível. Então, opacidades em vidro fosco, multifocais, bilaterais, com uma distribuição predominantemente periférica e posterior nos pulmões. Aqui uma mulher de 61 anos, de novo, opacidades multifocais, bilaterais, algumas delas já com um fino reticulado sobreposto, pequenos focos de consolidação, e essa distribuição, então, nos 2 pulmões, envolvendo vários lobos pulmonares, e o que é mais interessante, a localização das alterações na periferia do parênquima e uma tendência de comprometer as regiões posteriores dos lobos inferiores. A gente olha para essa tomografia, lembra um pouco um padrão de pneumonia em organização, que é o que parece acontecer, pelo menos nos pacientes que têm uma evolução não tão grave, né? Nos pacientes que têm uma evolução mais grave, a tomografia já fica muito parecida com uma tomografia de dano alveolar difuso, né? Com vidro fosco difuso e consolidações bilaterais com predomínio posterior. Numa fase mais inicial da doença, a gente pode encontrar alterações relativamente leves, então pequenas opacidades em vidro fosco, às vezes concentradas em um único lobo pulmonar, como nesse paciente de 41 anos. Nesse paciente, outro paciente de 32 anos, então, vejam alterações concentradas aqui no lobo inferior direito, opacidade em vidro fosco, um fino reticulado sobreposto e uns pequenos focos com tendência de consolidação. Isso pode ser visto numa fase mais inicial da doença.
Porém, com o passar dos dias e com a progressão da doença, né, nos pacientes que começam a evoluir um pouco pior, a tendência, então, é que as alterações fiquem, então, dentro daquele padrão de opacidades multifocais, bilaterais, comprometendo vários lobos, com uma distribuição predominantemente periférica e posterior. Aqui a gente vê já áreas de consolidação alveolar, né, um padrão tomográfico que lembra um padrão de pneumonia em organização. Aqui outra paciente, 55 anos, uma doença mais extensa, né, mas de novo, bilateral, multifocal, vidro fosco, um fino reticulado sobreposto, pequenos focos de consolidação e uma distribuição predominantemente periférica e posterior. Vejam aqui na reformatação coronal, aqui a gente está bem posterior, né, a gente vê a coluna aqui e as alterações bem extensas na região posterior dos pulmões. Aqui um paciente de 34 anos, de novo, opacidades bilaterais, predominantemente periféricas, mais extensas nos lobos inferiores. Aqui, para quem está mais acostumado aí com tomografia, né, a gente vê o esboço do sinal do halo invertido, né? Então a gente vê que o centro das opacidades tem uma atenuação um pouco mais baixa do que a borda da opacidade, né, que é um pouco mais consolidada. Esse é um padrão descrito na pneumonia em organização, né? Não é específico de pneumonia em organização, mas quando a gente olha esse tipo de alteração na tomografia, a gente sempre pensa na possibilidade de pneumonia em organização. Aqui outro paciente, 50 anos, uma doença mais extensa, então o acometimento bilateral dos pulmões, né, vários lobos pulmonares, principalmente os lobos inferiores nas regiões posteriores, né, um pequeno foco aqui na língula. Vejam esse mesmo paciente nas reformatações sagitais, né, esse marcante predomínio da doença na região posterior do parênquima, né, mais periférica e mais posterior. Em relação à evolução dos achados, naquele mesmo artigo que eu mencionei no início, né, é interessante dizer que, vejam aqui, se a gente pegar as tomografias realizadas até 4 dias, né, do início dos sintomas e depois de 4 dias do início dos sintomas, vejam que no início do quadro, né, o vidro fosco tende a ser bem mais frequente do que as consolidações. Então, até o 4º dia, né, a gente tem aqui 79% de vidro fosco, 21% de consolidação naquela série. Depois de 4 dias, vejam que essa diferença diminui bastante. Então, a gente começa a ter, na verdade, isso inverte, né? A gente tem 61% de consolidação e 40% de vidro fosco. Aqui, nesse 61%, está incluído também o vidro fosco, que tem um pouco de consolidação de permeio, não necessariamente uma lesão totalmente consolidada, né? Também é interessante e tem uma correlação com a questão dos pacientes a partir dos 50 anos terem um risco maior, né, de comprometimento e de morte pela doença, né? Vejam que pacientes com até 50 anos, eles têm um predomínio de vidro fosco em relação à consolidação, né, nessa série, e pacientes com mais de 50 anos, vejam que aqui a diferença era bem menor, né? Então, mostrando que os pacientes mais idosos, pacientes com comorbidades, eles têm um risco maior de evoluir pior, um risco maior de passar do vidro fosco para a consolidação, um risco maior da doença se estender no parênquima pulmonar. Eu estou quase terminando, então esse é um editorial recente também do Radiology, dá uma resumida nas informações todas disponíveis até o momento. Então, na tomografia, já falei bastante sobre isso, opacidades em vidro fosco, periféricas, multifocais bilaterais em 50% a 75% dos casos. Uma coisa que é interessante também vocês saberem é que se a tomografia é feita muito precocemente também, então nos primeiros 2 dias após o início dos sintomas, aproximadamente 50% delas é normal. Então, isso está descrito, é sabido, já foi comentado na primeira apresentação. Então, o paciente com sintoma 1, 2 dias, se fizer tomografia, a tomografia pode ser normal e isso pode mudar com o passar do tempo. Quando as alterações progridem na tomografia, então a gente, além do vidro fosco, passa a ter o padrão de pavimentação em mosaico, que é o vidro fosco associado com o espessamento septal e o reticulado mais fino.
e também as consolidações. Isso também já foi comentado. O pico das alterações, pelo menos nas séries publicadas até o momento, costuma ficar entre 9 a 13 dias após o início dos sintomas. Os pacientes que evoluem bem, né, que se recuperam da doença, geralmente eles começam a melhorar, né, a tomografia começa a melhorar a partir de 2 semanas do início do quadro, mas as alterações podem persistir por até um mês ou até mais de um mês. Isso a gente ainda tem muito pouco dado, porque tudo é muito recente. A gente certamente vai ver novas publicações aí nos próximos tempos. É interessante saber também que a sensibilidade do PCR não é muito alta, né? Então também existem casos descritos de pacientes com PCR inicialmente negativo, mas que já tinham tomografia alterada, com um padrão tomográfico totalmente compatível com pneumonia viral, e às vezes bastante característico da pneumonia pelo novo coronavírus, tá? Então, isso também pode ser visto com atenção. Se vocês tiverem pacientes que têm quadro clínico compatível, epidemiologia compatível, mas o PCR inicial negativo, e de repente a tomografia mostrar um padrão de imagem como esse que eu mostrei para vocês antes, fiquem atentos, porque isso pode sim ser pneumonia pelo novo coronavírus. Então, em resumo, né, a tomografia é uma ferramenta importante para o diagnóstico da pneumonia pelo novo coronavírus. Os achados tomográficos não são específicos, tá? Então, muito do que eu mostrei a gente vê em outras doenças, em outras pneumonias virais, em outras infecções pulmonares e também em algumas outras patologias, como no caso na pneumonia em organização, idiopática ou secundária. São os principais diagnósticos diferenciais do ponto de vista de imagem. E apesar aí do papel da tomografia, que sem dúvida é um papel importante aí no contexto dessa epidemia, o PCR continua sendo o exame de escolha para o diagnóstico definitivo. Eu termino mostrando esse paciente, que é o primeiro caso confirmado aqui no Brasil, né, aquele paciente de 61 anos que veio da Itália. Vocês devem lembrar que ele foi atendido inicialmente no pronto-socorro, mas ele tinha sintomas muito leves, né? Ele não tinha sintomas de vias aéreas inferiores, então ele foi orientado, ele ficou em isolamento domiciliar, né? Estava muito bem, só que na semana passada ele voltou para nós com piora do quadro clínico, fez uma tomografia. Essa tomografia foi feita no 10º dia após o início dos sintomas clínicos. E vejam que ele tinha então as alterações aí, características da doença: vidro fosco, reticulado, consolidação e um predomínio periférico nos lobos inferiores. Aqui ele de novo na reformatação coronal, mostrando as alterações bilaterais com predomínio nos lobos inferiores. E esse é um outro paciente que a gente confirmou agora recentemente, é um paciente do sexo masculino de 44 anos, também com os achados aí característicos da doença, multifocais, bilaterais, um predomínio periférico, posterior e um pouquinho mais nos lobos inferiores. Muito obrigado, eu fico também à disposição para perguntas no final. Obrigado, Rodrigo. Então vamos dar sequência. Agora o Marcelo Amato, que é professor associado da nossa faculdade, médico da UTI respiratória aqui do INCOR do Hospital das Clínicas, vai fazer uma apresentação das situações clínicas e abordagem do paciente mais grave na terapia intensiva, vai mostrar esses casos. Tá bom, Marcelo. Ontem eu tentei coletar mais informações de vários intensivistas na Europa, e eu sou sempre meio, assim, não alarmista, mas eu fiquei um pouco preocupado, porque, assim, 3 colegas com quem eu falei, eles estavam na UTI, assim, e numa situação bastante complicada, porque eu falei com um médico, 2 da Itália e 1 na Espanha. E aí, lá, por exemplo, as salas cirúrgicas viraram UTI,
todos os leitos do hospital foram realocados para atender os pacientes, então o hospital virou um grande atendimento de coronavírus, né? E aí, obviamente que aí os médicos ficam numa situação difícil, porque eles têm medo de voltar para casa e fazer contato com a família. Então, vários deles estão ficando no hospital direto. Então, os países onde está mais crescendo agora é Itália e Espanha, interessante que na Itália, a principal cidade é Milão, não é a porta de entrada do vírus, mas acho que deu uma confluência de fatores, então todas as UTIs de Milão estão lotadas, e acho que isso é um sinal de que pode acontecer uma coisa parecida aqui, né? Peraí, deixa eu só tentar passar aqui. O que eu vou, como várias coisas já foram abordadas, eu queria comentar esse slide, que eu achei um dos slides mais interessantes. Só para ter uma ideia de que, do ponto de vista do intensivista, a gente sempre precisa fazer um certo prognóstico do paciente, né? Então, aqui é a infectividade do vírus, quer dizer, cada pessoa, geralmente, ela passa para quantas pessoas, né? Então, até 10, e aqui é a letalidade, né? Eu gostei desse gráfico porque ele põe uma perspectiva interessante para a gente, né? Então, o Covid está aqui, é a faixa de incerteza, porque cada país é um pouco diferente, mas então o que é importante aqui é que para a gente como intensivista dá isso, né? A fatalidade, se a pessoa entra na UTI porque está em insuficiência respiratória hipoxêmica, essa tem sido a fatalidade, né? A Coreia é 1% e o pior caso é a Itália, que é 5%. Então, como todo mundo já falou, quer dizer, a minha apresentação anterior foi só sobre padrão radiológico, como eu consegui essas tomos da Itália, eu queria só passar rápido. Isso aqui é muito parecido com as tomos que mostradas na apresentação anterior, mas eu queria mostrar, quer dizer, quais são os casos que vão para a UTI. Geralmente são os casos onde na segunda semana começa a fazer esse padrão de consolidação, ele evolui do vidro fosco para isso, e na terceira semana ele está com uma insuficiência respiratória hipoxêmica grave. Então, por exemplo, esse caso aqui, eu acho que é o próximo, esse é um que evoluiu para intubação orotraqueal e ficou na ventilação mecânica, ainda está na ventilação mecânica. Então, ele evolui para uma consolidação bem grave, e aí a grande dificuldade é que, como todos os casos anteriores de pneumonia viral com padrão meio necrotizante, né, quando ele evolui para essas consolidações, ele tem uma hipoxemia desproporcional à alteração mecânica. Então, chama a atenção que você intuba, a pressão, a driving pressure, né, a pressão de distensão não é muito alta, você não precisa botar um platô muito alto, mas a hipoxemia é violenta. Geralmente eles ficam com mesmo a 100%, uma saturação limítrofe. Do ponto de vista de terapias de suporte, tem duas coisas que estão assim mais se pensando nessa patologia. Uma é que, por analogia com o que aconteceu com a SARS anterior, né, a gente espera que tenha uma resposta razoável ao óxido nítrico. E isso é importante porque o óxido nítrico ele não foi bem aceito para tratamento geral da SARA, né? E teve estudos randomizados que deram resultado negativo e até com um pouco de efeito colateral. Mas nessa patologia é interessante porque o que atrapalha o tratamento clínico é justamente a hipoxemia. E isso o óxido nítrico tem um efeito bom. Então, existem alguns trabalhos correndo agora sobre isso. Nem vou comentar aqui, mas estão sendo propostos na Itália e na China também. Do ponto de vista do intensivista, uma coisa importante é o seguinte, quer dizer, na hora que o doente vai para a ventilação mecânica, a infectividade do doente cai bastante. E ao contrário do que seria de se esperar, do que aconteceu na China, na Itália, por exemplo, nenhum médico ficou doente, mas quem ficou doente foram as enfermeiras. E aí parece que é por contaminação pela urina e pelas fezes. Então são coisas, e pelo ar-condicionado,
Não porque ele seja... No ar eles não encontraram muito, mas eles encontram nas gotículas e parece que ninguém ainda entendeu muito bem como é que é, mas é importante lembrar que então, secreções do paciente é o mais importante. E, então, uma vez que o paciente está entubado. E na China, eles fizeram o contrário, eles não quiseram entubar os pacientes, eles ficaram em ventilação não invasiva. E aí espalhou para todo mundo. Então, só pensando isso, porque realmente se a gente for ter essa infecção aqui em São Paulo, talvez seja uma estratégia melhor a intubação relativamente precoce. Mesmo porque na China aconteceu um problema que quando os pacientes foram para a ventilação invasiva, o pulmão já estava todo fibrosado, né? Só relembrando, hoje em dia é um conceito mais ou menos estabelecido que a própria ventilação espontânea é capaz de desencadear fibrose e inflamação pulmonar. E esse trabalho aqui é um trabalho que está sendo submetido ao Blue Journal agora, e ele vai na mesma linha de um insight que nós tivemos em 2009, na ocasião da gripe suína. O que esse trabalho está falando é o seguinte, eu vou chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, que a gente está vendo aqui os pacientes, né, essas são uma série de casos lá na China, um grande número aqui de mortes. A complacência aqui desses doentes, ela é ruim, nesses doentes da China, está tudo por volta de 20. Isso é um número muito baixo. Então, é um doente que foi para a ventilação mecânica já no bico do corvo. Na Itália, essa complacência, e na Espanha, essa complacência geral é 40 a 60. Então, é uma diferença gritante, né? E o interessante aqui é que isso aqui é um índice que a gente cria em mecânica respiratória para dizer se o paciente responde a PIP ou a qualquer manobra de recrutamento. E quando esse índice está abaixo dessa linha aqui, 0,5, significa que o paciente não responde. Então, vocês podem ver que a grande maioria dos pacientes não responde. Depois eles viraram em posição prona, eles responderam um pouquinho, mas isso tem a ver com o fato de que a própria posição prona aumenta a quantidade de colapso, dependendo do jeito que ela é feita. Então, isso aqui não é importante, mas o importante é isso. São pacientes que respondem mal à PIP. E por que isso é muito importante? Porque nessa série de casos que a gente coletou em 2009, aqui no HC, são 6 casos de gripe suína, onde a gente teve a chance de colocar a tomografia de impedância elétrica nos 6 pacientes. E aí, o que a gente observou, que foi muito curioso, nós temos um histórico, no nosso grupo, de ser favorável à ideia de trabalhar com o que a gente chama de open lung, né? Quer dizer, nunca deixar o colapso pulmonar ficar muito importante. Pode-se discutir se essa estratégia vale a pena ou não, mas é interessante o seguinte, que nessa série desses 6 casos, em 5 deles, teve uma só exceção, quando a gente foi chamado e fez a avaliação da mecânica pulmonar, a gente pediu para o médico diminuir a PIP. Então, foi muito interessante isso. E por quê? Porque toda vez que a gente fazia a titulação com a impedância elétrica, eu vou mostrar um caso, peraí. Isso aqui essa é uma imagem que a gente tem da tomografia de impedância elétrica. A gente vai mudando a PIP e essa imagem em branco é uma imagem funcional, né? Porque a tomografia de impedância elétrica, ela mostra como é que está a mecânica pulmonar. Então, a analogia é o olho do dinossauro, né? A gente não vê o que está parado, a gente vê só como as coisas se mexem e a velocidade com que elas se mexem. Então, a gente percebe que essas regiões pulmonares, elas estão todas tão distendidas que praticamente elas ficam estáticas. Então, quer dizer, isso significa que a gente está aplicando pressão demais. E você vê que em todas as PIPs testadas aqui, até de 20 até 7 centímetros de água, esse pulmão estava esticado demais. E aí o que acontece? Existe uma certa afobação do médico, porque você vê um caso grave como esse, uma PO2 que você já está com FO2 a 100%, a saturação arterial fica
ali no limítrofe, o doente pode estar ali levemente cianótico. E aí, por exemplo, esse é um caso lá que a gente pegou no HC. Quando a gente chegou para ver o doente, ele já estava com uma PIP de 18, porque ao longo das noites todo mundo teve a impressão que melhorou um tiquinho a oxigenação quando se colocou numa PIP de 18. E aí nesse paciente é interessante, porque se a gente já estava com uma FO2 de 100%, quando a gente vai seguir as recomendações do ARDSNet, né, que é a tabela que mais ou menos ela reflete uma média dos médicos ao redor do mundo, né? Então, geralmente aqui é a FO2 e aqui é a PIP. Então, geralmente todo mundo segue essa tabela e quando o doente já está 100%, olha aqui as recomendações. É uma PIP de 18 a 24, certo? Então, isso é a recomendação, vamos dizer, do órgão oficial americano. E nesse paciente, então, a gente fez a tomografia de impedância elétrica, foi baixando a PIP, né, de 24 para baixo. Aí, quando a gente chegou aqui numa PIP de 11, era uma PIP que eu não via nem o colapso, nem a hiperdistensão. Então, por exemplo, esse paciente precisaria ficar numa PIP de 11. Né? Então, aqui é uma representação esquemática. A gente foi baixando a PIP aqui no eixo X. O pulmão começou a fechar só aqui. Mas olha o tanto que ele tinha de hiperdistensão. Então, graficamente, a gente ajustou o ventilador aqui, mas quando a gente chegamos para avaliar o paciente, ele estava nessa PIP, e se eu fosse seguir a tabela americana, eu estaria ali em cima. Então, causando um enorme prejuízo mecânico no pulmão. E aí, curiosamente, isso causa também uma piora da troca gasosa. Então, por exemplo, quando a gente abaixou a PIP para 12. Vocês podem ver que eu consigo ventilar ali com uma pressão de distensão bem mais baixa, uma driving pressure bem mais baixa, né, de 15 para 10, e a oxigenação subiu. E isso aconteceu nos 5 casos onde isso foi feito. Então, a gente vai acumulando pequenos erros nos dias prévios, achando que o doente está respondendo à PIP, mas, na verdade, o doente está só piorando e os doentes acabam morrendo de falência hemodinâmica. Então, a mensagem dessa avaliação é que a gente precisa monitorar esses pacientes muito bem do ponto de vista de mecânica e não se afobar na hora de ajustar o ventilador mecânico. E isso não é fácil, porque é uma situação que a gente tem visto repetidas vezes que a gente vai agindo meio que no instinto e acaba fazendo errado. Então, eu queria resumir com 3 observações. Primeiro, que a intubação precoce é importante e tem que esperar, ter paciência, porque vai demorar 3 semanas até o paciente melhorar. A segunda coisa é que não é para se guiar pela oxigenação e sim tentar proteger o pulmão, porque vai demorar 3 semanas, não adianta tentar otimizar o doente no primeiro dia. E a terceira coisa é que entre as terapias alternativas, o que se destaca é óxido nítrico e posição prona, com resultado médio, mas às vezes salvador, porque é o que ajuda na hipoxemia. ECMO tem sido pouco utilizado porque está acontecendo assim, em massa e o pessoal decidiu não usar ECMO porque ia acabar os recursos, né? Por exemplo, na Itália, acabou os anestésicos, eles estão usando a anestesia inalatória. Então, é isso aí. Obrigado, Marcelo. Então, eu queria pedir para o Marco Antônio Gutierrez apresentar uma interessante perspectiva. Vai ser bem curtinho, mas acho que vai ser bastante importante para nós. O Marco Antônio Gutierrez é da nossa TI aqui do INCOR. Obrigado, professor. Isso. Okay. Bom dia a todos. Obrigado, professor Carvalho, pela introdução e pelo convite. É uma honra e um prazer poder estar falando aqui rapidamente. Bom, algumas semanas atrás, depois de uma discussão com o professor Krieger, ele nos fez uma provocação e nós decidimos fazer a coleta dos dados notificados sobre o coronavírus de diversas bases disponíveis aí no mundo. Iniciamos com a coleta das bases de dados dos CDCs,
Estados Unidos, Europa, China, das agências de notícias e da OMS. Essas bases, elas têm as notificações por cidades, às vezes por estado, e no caso do Brasil, o dado é consolidado nacionalmente. Então, a gente só tem o número de casos brasileiros e não regionalizados. Existe uma base no Ministério da Saúde, que é a plataforma de vigilância em saúde. Nós utilizamos essa outra base de dados e somamos aos dados originais. Então, com isso, nós tivemos os dados também do Brasil regionalizados. A próxima etapa aí do trabalho foi um exercício de, a partir da geolocalização dessas cidades, identificar em um raio de até 300 quilômetros o aeroporto internacional mais próximo. A partir do registro do aeroporto internacional, identificar os voos internacionais que saíram desses aeroportos e o destino desses voos. Para isso, a gente utilizou as bases de dados dos sistemas de registros aéreos mundiais, que é o ADS-B. O ADS-B, ele permite você saber a origem do voo, o destino do voo, segundo a segundo, a altitude e a velocidade, e mais importante, o tamanho da aeronave, o tipo da aeronave. Esse, para nós, é um indicador de número de movimento de pessoas nesses aviões. Com base nessas informações, a gente começou a estimar o fluxo. E qual que é o nosso objetivo? É tentar, a partir dessas movimentações, alimentar um modelo que permita a gente fazer predição da distribuição desse vírus utilizando este meio de transporte. Então, nós estamos nessa fase em amarelo. Quer dizer, não temos resposta ainda em termos de modelos preditivos. Então, só para dar um exemplo, este é um avião que nós traqueamos ontem à noite. Era um voo de Paris para Rio de Janeiro. Então, os dados que a gente tem do voo estão aqui. Então, é um 777, um avião aí de 380 passageiros saindo lá de Paris e chegando lá no Rio de Janeiro, e foi o horário lá que a gente traqueou o avião. Isso a gente tem para o mundo inteiro, e com isso a gente montou este mapa. E este mapa, ele mostra a evolução, como o professor Carlos colocou, da doença desde janeiro até ontem. A gente alimenta isto todo dia. Então, o tamanho dos círculos aqui é o log do número de casos notificados naquela cidade ou região, e o que está em amarelo são todos os voos que partiram dessas origens, né? E o que a gente pode ver? Iniciou lá na China, rapidamente está espalhando, aqui nós estamos em fevereiro, final de fevereiro, para a Ásia, depois para a Oceania, na sequência Oriente Médio, depois Europa, depois, mais recentemente, Estados Unidos, né? E agora, chegando aqui de novo no Brasil. Então, no nosso modelo, a gente quer usar estas informações para tentar ver o para frente, não o para trás, né? Mas eu acho que é um exercício interessante, tanto de computação, porque a quantidade de dados que nós estamos trabalhando aqui é enorme. É um problema, obviamente, de muitas variáveis, mas a gente espera poder contribuir de alguma forma. Então, muito obrigado. Obrigado, Marco. Bastante excelente aí a ideia. Acho que mostra as possibilidades. Então, eu vou pedir agora para a doutora Beatriz Perundi, da diretoria clínica, onde ela coordena a gestão de leitos, para fazer uma abordagem de quais as medidas estão sendo implementadas aqui dentro do nosso hospital, naquele sentido, tanto de abordagem dos pacientes e dos fluxos, assim como a abordagem dos nossos colaboradores. Obrigado, Bia. Bom dia para todo mundo, agradeço o convite em nome da diretoria clínica. Eu vou passar rapidamente mais ou menos as coisas em destaque que a gente está fazendo e depois a gente fica à disposição para discutir mais detalhadamente. Então, primeira coisa, a gente tem um braço do nosso plano de desastres que é
do Comitê de Crise para Doenças Infecciosas, tá? Lembrando que a gente está chamando de Comitê de Desastre qualquer coisa que lide com uma situação de crise que é fora do habitual, onde a demanda é muito maior do que o recurso disponível. A gente tem a fase de preparo, nós começamos já no dia 29 de janeiro, estamos agora entre preparo e atendimento, e por último a desmobilização, como é em todo plano de desastre. O HC, a diretoria clínica desde 2012 tem esse plano de desastres com o comitê de crise, nós já utilizamos algumas vezes, como na febre amarela, ou como no atentado que teve a crianças de Suzano, ou então o acidente do incêndio do Memorial da América Latina, e agora estamos utilizando para o Covid. Então, funciona utilizando o organograma do Hospital Incident Command System, que é o nosso modelo, onde existe uma árvore de comando com alguns braços. Então, existe a liderança estratégica, que faz todo o contato com a secretaria, com o ministério, aqui estão os nossos professores líderes, o comando e esses 4 braços. O braço das operações, que vê toda a parte assistencial e todos os serviços de apoio, planejamento, que vê toda a documentação e como a gente vai planejar todo o resto, logística, falando da comunicação, suprimento e bem-estar dos funcionários, a saúde do funcionário, que para a gente é uma coisa fundamental neste caso, e a parte financeira. Não quero que ninguém leia aqui, é só para exemplificar, o nosso comitê ele se reúne semanalmente desde o dia 29 de janeiro, uma média de 70 pessoas por reunião. Por quê? Porque cada braço, olha, esse daqui é só um braço do operacional, por exemplo. Então, nós temos farmácia, radiologia, laboratório, todas as unidades de emergência, todas as UTIs, enfermarias. Então, é uma coisa muito grande e que tem que ser organizada de uma forma praticamente militar para que funcione, tá? As principais ações que eu vou destacar aqui, não vou entrar em detalhe, mas só para vocês saberem, as ações do comitê que a gente fez desde então. Então, nós estamos colaborando com a SES para fazer a padronização de critérios de atendimento, de fluxos de atendimento, de qual é o paciente que deve chegar no HC, sempre respeitando as cores dos braços que eu falei para vocês, né? Então, fluxos de atendimento no operacional, colaborador está lá na logística e coisas assim. Vou destacar algumas coisas. Então, por exemplo, o braço de suprimentos. Já no dia 29, foi a nossa primeira medida ter certeza que o HC tem máscara suficiente e coisas e suprimentos que a gente vai utilizar e vai utilizar muito mais daqui para frente. Então, a gente já começou a fazer isso em janeiro, enchendo os nossos estoques com as compras. Comunicação institucional. Fizemos banners para mostrar gripe como uma coisa geral, que é isso já está em todas as nossas portas, colocamos no HC Online também, e esses banners ajudam as pessoas, principalmente leigas, a entender um pouquinho do que tem que fazer para se prevenir. Os nossos fluxos de atendimento também já estão todos montados. Eu não vou entrar em detalhes, mas todas as portas de entradas do complexo HC já está determinado como é que o paciente vai entrar, coletar exame, ser dispensado ou onde vai internar, tá? Em relação ao fluxo de laboratório, mesma coisa, a gente já sabe todos os pacientes que vão coletar exame e para onde os exames são direcionados. Em relação ao colaborador, que é uma coisa fundamental para nós, como eu disse, nós também estamos fazendo os fluxos para como é que o colaborador vai ser atendido caso ele apresente sintomatologia. Então, isso vai ser feito no centro de atenção ao colaborador, onde vai ser feito o isolamento, a notificação, a coleta dos testes, se necessário, afastamento e orientações do atendimento domiciliar, do isolamento domiciliar. Sempre junto com a vigilância epidemiológica, que é o nosso NUV, que já faz esse trabalho para o nosso colaborador. Outra coisa que nós estamos fazendo para o colaborador são os treinamentos. Existem vários trabalhos mostrando que o mais importante é a pessoa saber como se desparamentar, justamente pelo que eles acabaram de falar, que o contato com substâncias com áreas contaminadas é importante. Então, isso está sendo feito também amplamente, vídeos para mostrar como é que se paramenta e como é que se desparamenta. E os cuidados adicionais ao colaborador,
Se isso virar realmente uma crise para nós, não vai ser curto período, vai ser um comitê de crise longo e os trabalhadores vão trabalhar por longos períodos. Então, a gente tem que pensar em estrutura física, em burnout, atendimento psicológico para esses profissionais que vão necessitar e ficar muito de olho na fadiga. Aqui é para exemplificar o que a gente já atendeu no HC, que foi quase nada perto dos hospitais privados, né? Até ontem a gente tinha 15 casos suspeitos, 15 casos que foram atendidos, nenhum foi positivo, mas lembrando que 7 profissionais já eram profissionais do HC. Neste momento, todos médicos que vieram de países com casos confirmados e suspeitos, tá? Mas é lógico que isso aqui é o início, né? Começamos no dia 8 de fevereiro, até o primeiro caso e até ontem. Último slide. Queria só lembrar que o comitê de crise, ele é muito dinâmico, né? Então, o trabalho é contínuo e com muitas modificações. Então, vocês vão ver várias modificações durante o plano. A gente está fazendo isso, mas amanhã a gente vai fazer outra coisa. Por quê? Cada etapa da crise tem necessidades assistenciais completamente diferentes. Então, é lógico que a gente vai se modificando. Então, o que eu solicito, peço, é que vocês fiquem muito atentos às orientações e às notícias que a gente for colocando nos meios de comunicação para os funcionários, porque isso vai mudar com muita frequência. Hoje, nós estamos colhendo o exame de todo funcionário que tem uma sintomatologia e epidemiologia positiva. Amanhã pode ser que a gente não colha mais esse exame, faz parte do atendimento do comitê de crise fazer desse jeito. Tá bom? Acho que era isso. Queria agora convidar o professor professor Roberto Calil, que vai fazer a apresentação. Bom, obrigado pelo esse espaço. Vamos falar um pouquinho da situação cardiovascular, ou mais do miocárdio e o vírus. Lembrando atenção que o que eu vou falar das miocardites, miocardiopatias, as outras viroses também causam de uma maneira semelhante. Então, não é novidade do coronavírus. Um primeiro diapositivo, nós mostramos, como já foi falado, a repercussão e o avanço do vírus no mundo. São dados aqui da Organização Mundial de Saúde da semana passada, tá? Com 114 mil casos, 4 mil mortes e 34 casos no Brasil. Começou em 6 de janeiro a preocupação com essa chamada misteriosa pneumonia que preocupa a China, né? E era uma situação desconhecida. E nós estamos falando de 2 meses depois. 2 meses depois, essa situação um pouco mais preocupante, do ponto de vista cardiovascular. Esse estudo foi publicado no Lancet recente, 2 dias atrás, tá? Bem recente. 191 pacientes de Wuhan, 137 tiveram alta e 54 eles faleceram. Eu queria chamar a atenção não pelos sintomas, que até são sobreviventes e os que foram a óbito. Febre, tosse, os sintomas semelhantes. Mas interessante é a apresentação dos sobreviventes do 9º dia do contato com o vírus, sepsis e síndrome da angústia respiratória do adulto, com condição de suporte, tratamento terapêutico de suporte, a alta hospitalar lá pelo 22º dia após o início da doença. Os que não sobreviveram, né, os mesmos sintomas, mas sepsis também, ou sepse no 10º dia, síndrome da angústia respiratória do adulto, 12º dia, mas após 3 dias o desenvolvimento das injúrias renais, injúrias cardíacas e infecção secundária, levando a óbito. Esse diapositivo está um pouco mais poluído, mas vou focar aqui. Então, a morte foi associada à idade elevada, acima de 51 anos de idade, níveis elevados do dímero D, linfopenia, aumento da liberação de interleucina 6, aumento de ferritina, DHL e liberação aumentada de troponina. Mas chama a atenção para o dímero D, né?
com diminuir muito alto, 18% a mais de óbito nesta população. Então, são os biomarcadores extremamente importantes para o diagnóstico e segmento desses pacientes mais graves com acometimento cardíaco. Chamando a atenção, em outra população, também na mesma cidade, 150 casos, 45% dos óbitos, evidentemente, foge daquela casuística 2, 3%, porque são pacientes graves internados. Esse rosa aqui, né, são os que faleceram, foram a óbito, e os que tiveram alta. Repare que depois dos 50 anos de idade, começa a aumentar, como já disse, idade mais avançada, o alto índice de mortalidade nesta população de 150 casos, que também foi publicada recentemente no Intensive Care. De novo, em relação à mortalidade. Os que foram a óbitos, a grande maioria, entre o 12º dia e o 24º dia. Reparem aqui são dias, né, o número dos pacientes, casos de óbito. Do 12º dia após a contaminação ao 28º, o grande número de óbitos. Então, quando agride, quando é agressivo, obviamente, o acometimento cardiovascular é bastante agressivo, quando atinge miocárdio. Em relação aos biomarcadores, também recentemente publicado, semana passada, o óbito e a associação dos níveis aumentados de troponina, mioglobina, proteína C reativa e interleucina 6. Verde são os pacientes que tiveram alta e, nessa cor laranja, os pacientes que foram a óbito. E a mesma relação, os que foram a óbito, níveis aumentados de troponina, mioglobina, proteína C reativa e interleucina 6, mostrando a agressão tecidual e a injúria do miocárdio no caso da doença cardíaca. Em relação às miocardiopatias, eu queria chamar que eles fazem o mesmo padrão, ele tem o mesmo padrão das outras miocardites virais. Então, não é que ele é mais agressivo ou menos agressivo. Então, o mesmo padrão das outras miocardites. E miocardites virais, quando acomete o miocárdio de uma maneira mais agressiva com disfunção, é um caso bastante delicado, como no caso do coronavírus. Nessa mesma população de 150 casos, chama a atenção aqui as causas de óbito, 53% por causas respiratórias, falência respiratória. 33% falência respiratória e insuficiência cardíaca. 7% insuficiência cardíaca aguda e os outros 7% de causa indeterminada, os óbitos. Chama a atenção que o comprometimento miocárdico, se você somar os 33% a quase 40% das causas de óbitos tiveram comprometimento do miocárdio, né? Mostrando a forma mais agressiva da doença. A injúria miocárdica causa arritmia, isquemia miocárdica e a miocardite. 15 a 20% dos pacientes infectados, óbvio, com indicação de internação, tiveram o que já foi falado, hipoxemia grave e requerem alguma forma de suporte ventilatório. De 3 a 15%, choque, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, arritmia, isquemia miocárdica, sangramento, rabdomiólise, infecção secundária e morte súbita. Claro, uma população mais grave necessita de suporte respiratório, além de medidas gerais, e suporte circulatório com balão intraórtico e os ECMOs, e suporte mecânico de uma forma mais sofisticada. Um dado interessante, foi publicado, vejam, há 11 anos atrás, uma tentativa da fisiopatologia da agressão do vírus, levando à síndrome da angústia respiratória. A enzima conversora de angiotensina 2. Ela talvez seja a chave, talvez, de futuros tratamentos ou futuras discussões de tratamento. Ele é o receptor funcional do SARS. Veja, publicado no European Journal Clinical Investigation em 2009, há 11 anos atrás. Né? Ela é altamente expressada nos pulmões e coração. E os níveis elevados, esse estudo foi em Marino, em 2009, há 11 anos atrás, os níveis elevados da enzima conversora de angiotensina 2 aumentam a replicação viral, comprovado em Marino. Bastante interessante. Este mesmo estudo, né, mostrando aqui, nesse lado A, do gráfico A, os animais não infectados, aqui, obviamente, os infectados. Repare que nos não infectados, a concentração da enzima conversora
ela é bastante presente na circulação. Uma concentração muito maior do que os infectados, como se o vírus consumisse a enzima de conversão. Isso bem mais recente, não está publicado ainda, deve estar no Prelo, né, no Intensive Care Medicine, a fisiopatologia chamando a atenção para a enzima conversora de angiotensina. Reparem que tem um vírus, né, ele age, ele se junta, né, com o receptor de angiotensina, com a enzima de conversão, levando a via final à injúria tecidual. Provavelmente no futuro, ou talvez se essa hipótese for levada à frente, dos tratamentos, além de antivirais, seria você modular esta ligação entre o vírus e a enzima de conversão, e que você vai obter a proteção tecidual. Então, veja, esse dado que eu dei, que está no Prelo, em 2009 já se falava isso, estudo em murinos, né? O American College, obviamente, com as recomendações recentes também, tudo dessa semana, fatalidade maior em pacientes com comorbidades. Câncer 5,6%, hipertensão 6%, doença pulmonar 6%, diabetes 7% e doença cardiovascular 10,5%. Não foge o padrão das outras viroses. Né? Quando você é acometido, o paciente com doença cardiovascular ele tem a propensão maior de mortalidade, os pacientes com comorbidades cardíacas. Complicações cardiovasculares, já falei, desde a arritmia até a parada cardíaca, infarto, miocardite e a via final, evidentemente, a morte. Né? Quando se suspeita de complicações cardiovasculares, o que se deve fazer? Claro que é um paciente grave, com comorbidades ou apresentação clínica sugestiva de insuficiência cardíaca. Então, monitorização, ecocardiograma, biomarcadores, diagnóstico precoce e, ao extremo, suporte com balão, impela, ECMO, imunossupressores e o diagnóstico padrão ouro para diagnóstico de miocardite é a biópsia miocárdica. O coração, portanto, é um importante órgão-alvo. A comorbidade aumenta o risco de doença, o vírus induz a miocardite, arritmia, infarto, como já disse, suspeita de doença cardiovascular diante de um quadro de contaminação, exames, monitorização, biomarcador, né? E interessante sempre discutir a terapêutica-alvo. Né? A enzima de conversão é o alvo da doença. Nós sabemos que uma das terapêuticas para a insuficiência cardíaca são os bloqueadores de enzima de conversão. Então, óbvio que não temos comprovação, mas muito provavelmente será discutida a suspensão desses remédios, porque o bloqueador de enzima de conversão, ele aumenta os níveis da enzima de conversão e o vírus vai se replicar mais e agredir mais os tecidos. Esta é uma revisão do Nature, acho que foi, se não me engano, foi publicada ontem, discutindo muito a perspectiva da modulação da enzima conversora como tratamento. Né? E a discussão de trocar antihipertensivo. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Então, vamos dar continuidade. Eu queria convidar o professor Davi Uip, que é o coordenador do Centro de Contingências para o Coronavírus do Estado de São Paulo. Obrigado, Davi. Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia, obrigado pelo convite. E a apresentação vai ser, pois é, e agora? O que nós vamos fazer a partir desse quadro que nós estamos entendendo e estamos acompanhando desde o primeiro momento. Do ponto de vista de entendimento de funções e responsabilidades, eu vou definir um pouquinho o que é o Pacto Federativo. O que cabe a quem? Então, cabe ao governo federal duas coisas: a política pública e o financiamento. O governo de Estado é a governança e aos municípios é a turma de frente. Né? É o pelotão que vai receber a grande maioria dos pacientes. Então, essa situação de definição ela é muito importante para nós termos uma linha muito clara de quem deve fazer o quê. Neste momento, esse pacto federativo ele está muito azeitado. Nós estamos trabalhando muito bem em relação ao Ministério da Saúde e em relação aos municípios. O que fez o Estado de São Paulo? O governador João Dória, ele criou um comitê
que eu coordeno, assessorando o secretário de Estado, que é o Dr. Zé Henrique, que também é uma situação muito clara do ponto de vista de contribuição. Este comitê hoje ele é formado por grandes lideranças médicas, especialmente infectologistas do Estado de São Paulo. Mas ele já é composto aqui da casa, além do o professor Esper, professor Admir, do professor Carlos, que a partir de ontem ele se responsabiliza pelos protocolos do atendimento em insuficiência respiratória. O comitê ele foi dividido em 3 situações, entendendo as importâncias de cada uma. Primeiro é comunicação, que nós temos que ter uma boa comunicação do ponto de vista social. As pessoas precisam entender o que está acontecendo, sempre a informação transparente, técnica, mas diminuindo o pânico. Todos aqui eu estou vendo, vocês estão todos em pânico. Não é? Então, isto é uma função deste comitê, diminuir o pânico, sem, obviamente, omitir ou evitar a boa informação técnica. A segunda função é uma função de liderar os protocolos de atendimento. Então, esse grupo, ele assessora o secretário dizendo o que é preciso fazer, tanto do ponto de vista de disponibilidade de leitos, até os protocolos assistenciais. E a terceira função do grupo é ciência, é progredir no entendimento do que está acontecendo, tanto em termos de protocolos estaduais, nacionais ou multicêntricos. Nós temos que aproveitar para avançar no conhecimento. Eu sou um dos mais antigos aqui, então eu já vivi isso muitas vezes. Eu, como aluno de medicina, em 73, 74, eu vivi a epidemia da meningite meningocócica. A maioria não lembra, mas foi o caos. Em 81, AIDS. AIDS foi assim. Nós diagnosticamos o primeiro caso autóctone em 1982, publicamos em 83 e só descobrimos que se tratava de um vírus em 83 e as formas de transmissão, as vias de transmissão. Remédios em 1996 e a vacina não tem até hoje. É disso que eu estou falando. Depois veio H1N1 e vieram dengue, chikungunya, zika, quer dizer, não tem novidade do ponto de vista do que nós vamos enfrentar. Então, isso está muito claro que nós estamos, primeiro, diante de uma pandemia. Eu acho que a OMS não qualificou como pandemia por alguma situação que eu desconheço, porque claramente é uma pandemia. Já atingiu todos os continentes, está sustentada em muitos países, inclusive agora no Brasil. Para esse grupo, eu passei ontem, que tem 2 indivíduos com 78 anos, marido e mulher, com exames positivos assintomáticos que não viajaram e não tiveram contato com pessoas coronavírus positivos. Isso no Rio de Janeiro. Isso mostra que já há a transmissão comunitária. Então, chegou. O que vai acontecer? Nós vamos ter um aumento do número de países, nós vamos ter um aumento do número de casos, nós vamos ter um aumento do número de casos no Brasil e um aumento do número de casos em todos os estados. De ontem para hoje, essa minha madrugada foi no telefone dos egressos do Carnaval da Europa. Então, não é os egressos das férias escolares, são os egressos do Carnaval da Europa, porque esse período de incubação é menor do que nós imaginávamos no primeiro momento. No primeiro momento, nós estamos vendo até 14 dias, mas está situando entre 5 e 7 dias, mais ou menos 7 dias. Um outro dado muito interessante, até para o pessoal que faz imagem, dos 5 casos que estavam internados até ontem, eu vi 2. O do Einstein e o do 9 de julho, que é nosso. Do 9 de julho é muito interessante, porque é uma moça de 43 anos, período de incubação curto, ela veio da Itália, ela foi vista no Santa Catarina, o pessoal radiografou, não tinha nada. Eu vi no dia seguinte, clinicamente nada. No sábado, ela ligou dizendo que havia um aumento do fluxo menstrual. 2 horas depois, ela me ligou que estava com tosse e com falta de ar. Ela foi encaminhada para o pronto-socorro do 9 de julho e visto por um plantonista muito experiente. Ele me ligou e falou, olha, Davi, não tem nada.
eu vou dar alta. Eu falei, olha, tá bom, mas faz uma tomografia antes. Porque eu tinha acabado de ver o paciente do Einstein. Tomografia é isto. Foco pulmonar bilateral. Então, ela está muito bem, mas a surpresa de um quadro clínico muito frustro e, na sequência, na tomografia, um quadro de comprometimento bilateral. A outra história que eu acho muito interessante é esta menina de 13 anos, que deu essa confusão inteira, porque já nos faz entender como vai funcionar. Esta menina viajou com 2 irmãos, pai e mãe, para a Itália para esquiar. Ela se acidentou e ela foi operada numa clínica ortopédica da Itália. Voltaram para o Brasil e os 2 irmãos sofreram bullying dos amigos e dos pais dos amigos, dizendo que eles estavam voltando da Itália e que tinham que fazer exames. A mãe falou, é para fazer, fez os 5. Os 4 negativos, só a menina positiva. E é assintomática. Então, o que nós vimos? Ela tinha baixa viremia, ela não transmitiu nem para os 4 com contato íntimos, os 2 irmãos e os pais, e hoje ela está em casa numa profunda depressão por conta que ela se sente a vítima a causa dessas histórias todas. Que é o outro lado que nós estamos dizendo, que é o pânico que está se instalando na sociedade. Bom, então, ontem o comitê já chegou a algumas conclusões que eu vou estar comunicando amanhã. E isso é muito importante, porque o Hospital das Clínicas, óbvio, é o primeiro hospital de choque de recebimento das encrencas junto com o Emílio Ribas. Então, algumas coisas que nós vamos estar comunicando. Então, nós estamos chamando todos os hospitais, primeiro, que tem relação com o Estado. As autarquias especiais, os hospitais da administração direta, os universitários e organizações sociais. E nós vamos dizer que, a partir de agora, o diretor clínico e o superintendente é responsável pelo gerenciamento de leitos, começando a prever o término das cirurgias eletivas. Então, nós vamos já começar a trabalhar com aquilo que nós estamos entendendo que vai acontecer daqui 2 semanas. O segundo ponto, que é calcular as necessidades. Então, na conta que nós estamos fazendo, o Estado de São Paulo tem 44 milhões de habitantes. Desses, 26 milhões que têm atendimento exclusivo no Sistema Único de Saúde. Uma conta de 2% desses que vão estar infectados, que é uma conta modesta. Nós chegamos ao número que nós vamos ter 44 mil internações nos próximos 4 meses e provavelmente 11 mil internações em ambiente de UTI, e nós precisamos já de mais 1.400 leitos de UTI. Então, essa é a conta grosseira para 4 meses. E o que isso demanda? Primeiro, demanda nós colocarmos para funcionar todos os leitos de UTI que não estão ativados. Então, há um compromisso do ministro Mandetta, que, aliás, eu tenho que fazer um enorme elogio, porque ele está se portando muito bem, ele e o Ministério, impecável, inclusive na relação conosco, mas um compromisso do ministro de ativar todos os leitos que não estão ativados de UTI no Estado de São Paulo. Tem os leitos que não estão acreditados, que precisa, no caráter de urgência, que ele acredite para começar a funcionar, e aqueles que não estão funcionando, que comecem imediatamente a funcionar, que não é simples, porque isso exige, primeiro, equipar, depois, contratar pessoas e treinar pessoas. Agora, existem 2 mundos. Existe o mundo ideal e existe o mundo real. O mundo ideal, nós vamos ter ECMO, nós vamos ter suporte respiratório, nós vamos ter tudo. O mundo de verdade não vai acontecer isso. ECMO, por exemplo, já não tem no mercado, porque os chineses compraram tudo. Então, nós vamos ter dificuldade nessa história. Montar 1.400 leitos, mais 1.400, o Estado de São Paulo tem 100 mil leitos. Que tem a ver com o Estado de São Paulo, o Sul, são 20 mil leitos, total 7.800 leitos de UTI. Então, a gestão do leito de UTI é o segundo desafio.
aqui todos nós somos muito experientes. Se nós passarmos visitas nos leitos de UTI dos hospitais do Estado, eu garanto que nós damos 50% de alta na hora. E não é por culpa do intensivista, é porque não tem a retaguarda, muitas vezes, para onde mandar esse doente. Muitas vezes o doente está na UTI porque ele não conseguiu fazer o cateterismo. Ele está na UTI porque não conseguiu implantar o marca-passo. Então, não é responsabilidade de um setor. Isso é um sistema que ele é muito complicado e muito lento. Então, o outro compromisso do ministro é que nós tenhamos condições de sair desses gargalos que são impostos. Eu conheço o Incor há muitos anos, eu conheço o HC há muitos anos e conheço os hospitais privados. Quer dizer, o que acontece? O Estado de São Paulo tem hoje 101 hospitais próprios. Você sabe quantos hospitais tem no Rio de Janeiro, estaduais? Nenhum. O Rio Grande do Sul, 2. Então, nós temos uma autonomia hospitalar que ninguém tem. Mas precisamos de uma coisa fundamental, que é recurso. E aí é uma coisa que é uma discussão árdua, porque todo mundo vai ter que entender que nós vamos entrar num processo onde vão ter que disponibilizar os recursos que habitualmente existem as promessas e não acontecem na prática, vide febre amarela, Hospital das Clínicas. Então, nós sabemos como funciona, mas nós vamos ter que comprometer todo mundo no sentido de cada um fazer a sua parte. A outra coisa, o mundo ideal, fazer exame, esqueçam. Para que nós vamos fazer exames? Quem nós vamos fazer exames? O que nós decidimos é o seguinte, para o doente grave, para as clínicas sentinelas, que são 114 em São Paulo, para nós vermos como é que estão ocorrendo influenza, e para a pesquisa. Não tem sentido fazer exame de coronavírus para sintomático. Nexo. Primeiro porque custa muito. Eu fiz uma sugestão ontem no Sírio, que eu acho que dá para pensar em termos de outros hospitais, que é o que fazer com o profissional da área de saúde. Para vocês terem ideia de custo, o metagenoma, o custo é R$ 1.500. A pesquisa, aquele painel viral, 17 vírus e 4 bactérias, custa R$ 1.600. E o PCR para coronavírus 250, os privados desceram o preço a menos do custo, estão cobrando R$100 e poucos. Então, o que eu fiz a provocação ontem no Sírio? O profissional da área de saúde, em vez de ele fazer o painel, que faça o exame de coronavírus. Deu positivo, deu negativo, trata. Com o Tamiflu. Porque o Ministério vai disponibilizar o Tamiflu para todo mundo. Porque aí você trata, sem entrar no mérito da importância do Tamiflu, a efetividade, mas entendendo que, a despeito de quanto é possível tratar, quanto cura ou não, mas você tem disponível isso, enquanto nós não temos o antiviral, a anti-interleucina 6, que é um método de você baratear o custo e conseguir atender a população de profissionais da área de saúde, que obviamente é o foco principal da nossa preocupação. A outra coisa que vai começar a discussão são medidas gerais de contingência populacional, que isso é uma decisão do ministro da Saúde. Eu sou contundente a ser contra medidas individuais. Então, a escola fecha, acabou. Teve um caso de coronavírus, fechou o campus. Sabe onde estão essas crianças? No clube e no shopping. Quem que está tendo coronavírus hoje? É o indivíduo que voltou de avião. Neste momento, onde estão esses pacientes? Nos hospitais privados, óbvio. Mas daqui a pouco vai atingir todo mundo. Então, a decisão de fechar a escola, a decisão de acabar com eventos, é a decisão do Ministério da Saúde. Essas coisas individuais não dão certo e vira essa balbúrdia que está. Nós entendemos que é um momento complexo, é difícil, mas não é diferente de tudo que nós vivemos até hoje. Não tem novidade. Nós vamos ir para o enfrentamento. São duas coisas muito interessantes. Né? Primeiro, a velocidade da descoberta científica.
Em 48 horas, a Faculdade de Medicina, o Adolfo Lutz, conseguiram genotipar o vírus rapidamente, a sequência toda. A China, com as críticas que tem, rapidamente identificou e distribuiu o vírus. Então, esta velocidade nós nunca tivemos. Só que nós enfrentamos duas coisas no momento. A pandemia, isto é uma pandemia do vírus, e o WhatsApp. Essa é novidade para mim. É a primeira epidemia que eu enfrento com esta velocidade de informação em todos nós. Então, veja bem, o WhatsApp para o bem e para o mal. Então, nós temos que ter cuidado. Qual é a recomendação final que eu acho? Eu acho que há uma postura governamental adequada. Nós temos que, com tranquilidade, nos prepararmos para aquilo que eu imagino que começou hoje. Vocês vão ver no final do dia um grande aumento do número de casos. E nós estamos achando que isto vai dar um pico maior, no máximo em 2 a 4 semanas, dependendo de uma variável que nós ainda não sabemos bem, como é que é o vírus num país tropical, num período de verão. De qualquer forma, adia-se uma semana a mais ou não, nós vamos ter isto nas nossas portas. Como é que eu acho, do ponto de vista de gestão de leitos hospitalares? Ninguém tem a dúvida que todo mundo vai pagar essa conta. Nós, Estado, nós vamos tentar minimizar responsabilizando as autoridades públicas por financiamento. O secretário Zé Henrique me falou agora que ele tem uma reunião às 15 horas com a área econômica para conseguir novos recursos. E a mesma coisa, sexta-feira, o ministro vem para São Paulo para nós mostrarmos para o ministro, ele já sabe, que seguramente o Estado de São Paulo e a cidade de São Paulo vai ser a primeira que vai entrar nesse embate. Então, nós temos que ir atrás dos recursos. Agora, da consciência de todo mundo, a tranquilidade de um lado, mas sabendo que nós vamos ter um problema à semelhança dos outros, mas de relevância epidemiológica, clínica e social. Acho que rapidamente é o que eu queria expor do que o Estado pensa, de como nós estamos agindo. O fato de ter se criado esse comitê, eu acho que foi uma decisão sábia do secretário e do governador, porque nós podemos contribuir de uma outra forma. Tá? São lideranças de todo o Estado, pessoas muito experientes e que vão saber assessorar o secretário, o governador e o ministro da melhor forma possível. Muito obrigado. Eu iria abrir para perguntas, mas devido ao adiantado da hora, eu não vou abrir e vou passar a palavra, se alguns professores, a professora Heloísa, o professor Fábio, o professor Rogério, o professor Krieger, quiser fazer algum comentário e devolver a palavra para vocês, se vocês quiserem, ao final, fazer algum comentário adicional. Fábio fala primeiro, Heloísa, se você quiser, Fábio. Eu acho que, assim, agradecer a presença das pessoas que falaram para nós. Eu acho que foi muito importante isso daqui. A importância está na presença das pessoas, maciça, todo mundo está muito preocupado com o que está acontecendo. E eu acho que o que nós temos que fazer é preparar o nosso enfrentamento. A Bia falou, o Davi falou, para a gente, obviamente, por estarmos numa instituição tão forte, tão tradicional, a gente tem que se antecipar aos fatos e tentar, dentro do possível, se antecipar. Eu me lembro bem, na outra crise que nós tivemos de H1N1, nós reduzimos 30% as nossas operações, porque os nossos leitos ficaram ocupados com pacientes sendo tratados disso. E eu acho que dessa vez não vai ser diferente. E eu acho que a gente tem que se preparar assim, fortemente para o que está vindo, obviamente com todo o apoio da direção do HC, da direção do comitê, que o Davi está cuidando, para que nos balize a respeito do que deve acontecer, para que a gente se mova em conjunto, obviamente, dentro da estrutura, e não individualmente. Já vou resolver a história da escola que vai fechar, isso não cabe. Nós temos que nos movimentar dentro da perspectiva institucional. Então é isso. Eu acho que, Carlos, de novo, muito bom ter feito a reunião, acho que foi muito produtiva. Obrigado. Heloísa, você quer comentar algo? Bom, eu também queria parabenizar a reunião. Eu acho que a coisa mais importante desse processo é a comunicação. E eu entendo, e a gente vendo o que aconteceu na Itália e em outros locais, que o impacto maior é no hospital terciário.
porque o resto é gripe. Isso a gente precisa entender. Tá? Assim, nós precisamos entender que tem que ter uma hierarquização. Nós não podemos deixar a população entrar em pânico e correr todo mundo para um hospital terciário, porque nós não vamos dar conta. Então, é muito importante que nós tenhamos a calma para explicar que existe um espaço para as pessoas, a gente tem que fazer, nós estamos fazendo alguns sistemas de sensibilização para a detecção dos casos graves, que esteja acessível à população. Nós estamos sendo extremamente bem assessorado pelo Davi, aqui como comitê, e nós vamos buscar uma forma da população ficar em casa até o momento que ela buscar, ou geolocalização, para levar a população no momento necessário. A outra coisa que nós vamos precisar é da colaboração da instituição, porque nós vamos ter que fazer movimentações. É muito importante que a UTI de corona esteja isolada. Nós vamos ter que juntar algumas UTIs e mobilizar isso. É muito importante entender que não dá para o hospital funcionar com cirurgias eletivas quando nós estamos precisando de leito. Então, nós precisamos de colaboração e entender que juntos e comunicando bem, nós vamos conseguir enfrentar melhor essa situação que nós vamos ver. Obrigada. Então, vejam que a UTI corona não é a coronária. No futuro será a UTI dos pacientes com coronavírus. Esper. Eu queria falar duas coisas. A primeira delas é que é possível que a gente vivencie o que aconteceu em várias universidades americanas, de suspensão de atividades de aglomeração, suspensão de reuniões grandes como essas aqui. Então, para nos preparar, eu não sei se isso vai acontecer aqui, mas como existe essa possibilidade, vale a pena todo mundo já começar a pensar em formas de comunicação virtual, antecedendo, dando um passo à frente. Essas plataformas na internet, do Google, de outras coisas que permitam não parar todas as atividades, porque a gente tem que manter uma operação funcionando, especialmente num hospital terciário como o nosso, que vai estar com a responsabilidade de enfrentar a epidemia. Então, comecem a pensar em formas de começar a estabelecer esses relacionamentos, caso essas sugestões de evitar contato comecem a se acumular no futuro. Então, essa é uma coisa. A outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, além do nosso comitê aqui de crise na USP e no comitê da Secretaria da Saúde, a Universidade de São Paulo também fez um comitê. Então, é um grupo de pessoas que está se esforçando para tentar dar uma guia para a universidade como